Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Carol Zonato, Nutri, e aqui no meu perfil eu te ajudo a desinflamar seu corpo e destravar a queima de gordura. E o tema da nossa live de hoje é uma polêmica. Leite é inflamatório? Mito ou verdade? Acho que todo dia eu recebo essa pergunta lá na minha caixinha, no meu direct. Carol, mas o leite inflama mesmo? Isso é verdade? É mentira? Exatamente isso que eu vou contar pra vocês aqui nessa live hoje, tá bom? Mas antes eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa. Coloquem pra mim aqui no chat se tá tudo bem, todo mundo me ouvindo bem, conexão tá boa, porque aqui tá uma ventania que eu não sei nem se tá boa a conexão. E já aproveita aqui, tá vendo esse aviãozinho aqui, ó? Já clica nesse aviãozinho e compartilha essa live com todas as mulheres que você sabe que querem muito emagrecer e não conseguem, tá bom? Então, clica nesse aviãozinho aqui e compartilha essa live com elas, tá bom? Sejam todas muito bem-vindas. Hoje vamos falar do leite, polêmica, viu? E eu vou fazer uma live sobre o glúten também, viu? Porque é um assunto muito pedido aqui no meu Instagram. Todo mundo me pergunta, Carol, mas o leite é inflamatório mesmo? O glúten é inflamatório mesmo? Isso é mito? Isso é verdade? Vou contar pra vocês, tá bom? Mas antes de eu contar, deixa eu explicar um porquê que surgiu toda essa conversa aí de leite. Porque assim, antigamente lá, eu falo na época que eu era criança, tá? Na época que eu era criança, todo mundo falava bem do leite, que leite era um alimento maravilhoso, que todo mundo tinha que tomar leite, porque leite era rico em cálcio. Eu lembro quando eu era criança, eu não gostava muito de tomar leite, minha mãe me obrigava a tomar leite, porque não, se você não tomar leite, você vai ficar com os ossos fracos. E aí, de um tempo pra cá, o que aconteceu? A galera caiu matando em cima do leite. Que diz que o leite... Isso, olha só pra vocês verem como são as coisas. Eu sou formada há 10 anos, tá? Vou fazer 11 anos que eu sou formada em nutrição. E essa polêmica do leite começou a aparecer no primeiro ano que eu tava estudando nutrição. Então, ó, faz tempo que daí saíram alguns artigos falando que o leite era inflamatório, que o leite podia causar muitas doenças, que ele era um alimento horroroso. E aí, mas isso foi, ó, quantos anos atrás? No mínimo uns 13 anos atrás aí. De 13 para 14 anos atrás. E até hoje em dia, as pessoas ainda têm essa crença, ainda levam consigo que o leite é um alimento horrível, que o leite faz mal à saúde, que todo mundo que toma leite vai inflamar, que todo mundo vai ficar inflamado e não vai conseguir emagrecer e vai ter um monte de doença. Deixa eu explicar o porquê que muitas pessoas acreditam nisso, tá? No leite, dentro do leite, existem vários componentes, né? Existem vários tipos ali de proteínas. E uma delas se chama caseína. Essa proteína, ela pode causar, tá? Em alguns tipos de pessoas, um certo tipo de sensibilidade, de alergia ou até mesmo intolerância, tá? Isso falando da caseína, tá? Muito bem. Fora a caseína, existe uma coisa no leite chamada lactose. O que é a lactose? Lactose nada mais é do que o açúcar do leite, tá? E existem algumas pessoas que têm dificuldade para digerir essa lactose. Então a pessoa ingere o leite e ela não consegue digerir muito bem, porque dentro do nosso organismo nós temos uma enzima chamada lactase. Essa enzima, ela é responsável por digerir a lactose, que é o açúcar do leite, certo? Tem algumas pessoas que têm deficiência nessa enzima e aí ela não funciona muito bem. Aí o que acontece? As pessoas quando tomam lá o leite de vaca, elas ficam com gases, podem ter diarreia, enjoo. Cada pessoa, na verdade, tem um tipo de sintoma, mas assim, os mais comuns são diarreia, estufamento, dores abdominais, muitos gases, enjoo, vontade de vomitar, náuseas. Por quê? Porque quando você consome aquele leite que tem aquele açúcar, lactose, essa enzima não consegue digerir, então causa esse tipo de desconforto, certo? Então, essas duas coisinhas que eu falei aqui, caseína e lactose, são as vilãs aí na vida das pessoas. Todo mundo acha que caseína e lactose são vilãs, tá? Mas qual é o grande erro
que todas, assim, que 90% das pessoas cometem. Elas acham que isso daí serve para todo mundo, que é uma regra, que todo mundo que for lá e consumir a caseína e consumir a lactose vai ter problemas, não vai conseguir digerir, vai ter uma sensibilidade e isso, de certa forma, causa uma inflamação. Para quem realmente tem sensibilidade à caseína ou quem tem intolerância à lactose, aí sim o leite pode causar, se você consumir, o leite sim vai causar inflamação. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que isso não é uma regra. Isso não serve para todo mundo, tá? Isso é para pessoas que têm essa deficiência, que têm essa deficiência na parte da lactase, né? De digerir a lactose, ou que são sensíveis à caseína. Mas isso não significa que isso é uma regra que todo mundo que tomar o tal do leite vai inflamar. Não existem pessoas que têm alergia a amendoim, por exemplo. Tem pessoas que têm alergia a tomate. Tem pessoas que têm alergia ao glúten. Tem pessoas que têm doença celíaca, que é uma doença que não pode comer o glúten em hipótese alguma. Então, se essas pessoas forem lá e consumirem esses tipos de alimento, é claro que vai fazer mal. É claro que vai causar algum tipo de resposta inflamatória. Mas se você não tiver, não faz sentido nenhum você parar de consumir. O que eu quero que vocês entendam aqui, tá? Leite não é inflamatório. Não é para todo mundo. Ele é inflamatório para quem tem algum tipo de sensibilidade ou algum tipo de intolerância, sensibilidade à caseína ou intolerância à lactose. Ponto. Se você não tem problema nenhum e não faz sentido nenhum você excluir da sua alimentação. Essa história de que o leite é inflamatório, isso daí é uma história que foi dita lá na época que eu estava começando a faculdade, lá 14 anos atrás, 13, 14 anos atrás. Hoje já saíram vários estudos, inclusive eu postei um estudo aqui lá num conteúdo que eu fiz sobre isso, num Reels. É um estudo recente, tá? E não é Google não, tá? Pelo amor de Deus, não me procurem essas coisas no Google porque vocês vão ficar mais perdidas ainda. É um estudo científico, um trabalho científico, onde o leite de vaca mostrou efeitos anti-inflamatórios em pessoas que, claro, obviamente não tinham intolerância à lactose e nem sensibilidade à caseína. Então, ele tem bons benefícios. Ele até foi comprovado que ele tem efeitos anti-inflamatórios. Só que, claro, não para todo mundo. Se você tem, por exemplo, intolerância à lactose ou sensibilidade à caseína, obviamente, se você tomar, aquilo vai te causar um desconforto, tá? E muitas pessoas confundem, né? Às vezes, porque lá 14 anos atrás um fulano lá falou, agora é uma regra para todo mundo. Não. A gente precisa entender e respeitar a individualidade de cada um, né? Não existe esse negócio de ficar demonizando um alimento, porque a mídia faz muito isso, né? Não sei se vocês já perceberam. Eu gosto sempre de trazer aqui esses assuntos polêmicos porque eu gosto de desmistificar e mostrar para vocês que não existe alimento vilão ou mocinho, alimento bom ou ruim, existe alimento mais nutritivo e menos nutritivo, ponto. Existe alimento que faz muito bem para algumas pessoas e para algumas nem tanto, mas isso não significa que tem que ir lá sentar o sarrafo no tal do leite, que Deus o livre. Gente, se vocês só para vocês terminarem de fazer 2 conteúdos sobre isso, eu tive que fazer um outro conteúdo mostrando o artigo científico, provando lá que estudos recentes mostraram que o leite ele trouxe efeitos anti-inflamatórios para aquela pesquisa, porque quando eu fiz o tal do conteúdo do leite, meu Deus do céu, vocês não têm noção do bafafá que foi. Porque, Carol, onde já se viu? Porque o leite causa inflamação. Porque se eu tomo leite, eu fico XYZ, eu fico cheia de gases, o meu intestino fica ruim. Obviamente, se você tem uma intolerância, uma sensibilidade, com certeza isso vai te causar. Mas isso não é a regra. Isso não serve para todo mundo. Eu, por exemplo, eu não tenho intolerância à lactose e eu não tenho sensibilidade nenhuma à caseína. Eu tomo leite
não me faz mal nenhum, eu não sinto nenhum tipo de desconforto, nada, 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 não sinto. E meu corpo não inflama, continua desinflamado, magro, entende? Então, não tem essa regra, não é uma regra para todo mundo, certo? Isso é individualidade, é particularidade de cada um, certo? Para algumas pessoas, sim, pode fazer mal se tiver essa intolerância ou alergia, sensibilidade. E para quem não tem, não faz mal nenhum, tá certo? Ó, a Jennifer tá perguntando aqui, ó, para quem tem candidíase, pode tomar leite? Pode. Bom, na verdade vai depender, Jennifer. Vai depender exatamente do que eu te falei aqui. Se você não tem intolerância à lactose e se você não tem nenhum tipo de sensibilidade à caseína, não tem problema nenhum. Por que as pessoas falam, tá? Só para te explicar aqui rapidinho. Por que as pessoas falam que se você tomar leite vai piorar a candidíase? Porque se você tem intolerância à lactose ou sensibilidade à caseína, se você ficar tomando leite de vaca, se você ficar toda hora ingerindo lactose, o que vai acontecer? O teu intestino vai parar de funcionar. Ele vai ficar ruim, o funcionamento vai ficar horrível. Consequentemente, você não vai conseguir absorver os nutrientes necessários. Então, aí, o que acontece? Candidíase. Candidíase é baixar a imunidade, ela aparece. Não é assim? Você passa lá muito bem, quando você cai um pouquinho a tua imunidade, ela volta, o que a gente chama de candidíase de repetição. E por que muitas pessoas falam da questão da lactose, do leite? Justamente por isso, porque se você tiver intolerância ou algum tipo de sensibilidade à caseína, o teu intestino vai parar de funcionar e você não vai absorver os nutrientes necessários. Porque a absorção dos nutrientes acontece toda no nosso intestino. Então, se ele não funciona bem, os nutrientes não vão ser absorvidos, consequentemente a tua imunidade vai, lá no pé. E aí você vai ficar tendo candidíase de repetição, tá certo? Então, se você falar, Carol, é verdade, eu tenho intolerância à lactose. Então, eu recomendo que você não consuma não só o leite, mas nenhum alimento de origem de leite que tenha lactose, leite de vaca, nada. Tudo que você tiver que consumir, nem o zero lac, tá? Nem o zero lac também não é bom. Sempre recomendo os de origem, leites e derivados de origem vegetal, tá bem? Agora, se você falar pra mim, não, Carol, eu não tenho intolerância à lactose, eu não tenho sensibilidade à caseína, nada, não tem problema nenhum. Não é isso que vai piorar a tua candidíase e nem fazer com que ela apareça de uma forma mais repetida, tá bem? A Nestina tá dizendo aqui, ó, tenho esteatose, posso tomar leite? Pode. Esteatose nada mais é do que gordura no fígado, né? Esteatose hepática nada mais é do que gordura no fígado. Então, o que eu recomendo? Qual que é a alimentação perfeita para você melhorar a esteatose? Para você melhorar os níveis lá da tua função hepática? É diminuir o consumo de gordura, farinha branca, todos aqueles alimentos que são pró-inflamatórios, que têm muitas calorias, industrializados. Mas aí o que eu falaria para você? Para você optar pelo leite desnatado, porque o leite desnatado, ele tem menos calorias, ele tem menos gordura na composição. Então, se for o leite desnatado, não tem problema nenhum, não tem nada a ver lactose com, sei lá, com esteatose, nada a ver, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu só recomendo que seja o leite, o desnatado, de preferência, que ele contribui tanto para o emagrecimento quanto para melhorar a esteatose, justamente porque ele tem redução de gordura aí na sua formulação, tá bom? Ó, a Mari tá dizendo aqui, ó, eu não tenho intolerância à lactose, mas quando consumo leite ou derivados, meu pescoço fica todo vermelho e com coceira. Mari, isso significa, às vezes, você não tem intolerância, mas você tem algum tipo de sensibilidade. Às vezes, não é nem a lactose, é a caseína. A caseína é essa proteína do leite que eu falei. Então, muitas vezes, se você tem, por exemplo, eu tomo leite e eu sinto algum sintoma, como é o caso dela, sinto vermelhidão, coceira, sinto sintomas como este, isso significa que você tem uma resposta alérgica, tá? Vermelhidão e coceira é uma resposta alérgica. Então, eu não tenho intolerância à lactose, mas eu posso ter uma alergia à caseína, eu posso ter uma sensibilidade, mas esse tipo de sintoma é mais sintoma alérgico, tá? Então, provavelmente você deve ter aí uma alergia à caseína.
Então, não recomendo que utilize, tá? Não consuma. Aí sim, pra você sim. Se você continuar consumindo, ele vai te dar uma resposta inflamatória, ele vai te dar aquela resposta alérgica de coceira, vermelhidão. Então, o ideal é que não consuma, tá? Carol, como que eu faço para saber se eu tenho intolerância à lactose? Você pode definir isso através de exames, que existem exames que vão diagnosticar essa intolerância à lactose, ou então através de sinais e sintomas, que nem aqui o caso da Mari. Isso também serve para caseína, tá? Ó, que nem a Mari. A Mari provavelmente já fez o teste de tolerância à lactose, já deu negativo que ela não tem, mas ela tem uma sensibilidade, uma alergia muito provavelmente à caseína. Então, através dos sinais e sintomas, vocês conseguem definir se vocês têm ou não algum tipo de alergia, sensibilidade ou intolerância, tá? Se, por exemplo, se você tomar o leite lá ou consumir derivados e ter esse tipo de sintoma, vermelhidão, inchaço, coceira, se você consumir o leite e tiver estufamento, dificuldade de digestão, barriga estufada, cheia de gases, que mais? Episódios de diarreia, episódios de vômito, de enjoo e vômito, isso são sinais e sintomas de que sim, você pode, né, vocês podem ter tanto intolerância à lactose quanto essa sensibilidade ou alergia à caseína, tá? Ou então é ir lá e fazer o exame mesmo no laboratório, enfim. Também você já vai ter o diagnóstico aí se você é realmente intolerante ou não, tá bom? Aí vocês vão perguntar, muito bem, Carol, eu fui lá e o meu exame deu que eu sou intolerante à lactose. E aí, o que eu faço? Eu compro lá os leites zero lactose, derivados, o que eu consumo? Porque isso é uma dúvida muito grande das mulheres, né? E aí, eu posso consumir a lactose eventualmente, tomar enzimazinha depois? Então, o que eu recomendo, tá? Para quem realmente é intolerante, foi diagnosticado com intolerância à lactose, não recomendo você consumir nenhum tipo de produto que tenha lactose lá, o leite de vaca e seus derivados, tá? Por quê? Porque por mais que você tome a enzimazinha depois, eu não sei se vocês já ouviram falar que você pode tomar aquela enzima lactase depois, porque essa enzima vai ajudar a digerir essa lactose que você ingeriu, tá? Mas por que isso não é bom que você fique fazendo toda hora, tá? E se for eventualmente tudo bem, mas tem gente que faz isso toda hora, né? Ah, hoje eu quero comer lá, tomar um leite, vou lá e tomo uma enzima. Aí de tarde quer comer um queijo, toma uma enzima. Isso não é bom. Por quê? Porque você vai causando um processo inflamatório ali no intestino. Por mais que você consuma a enzimazinha lá, que ajude a digerir, aquilo vai fazer mal para o teu intestino. Consequentemente, o que vai acontecer? O intestino vai parar de funcionar, não vai absorver todos os nutrientes necessários, todos os nutrientes que precisa, e isso vai inflamar teu corpo, isso vai deixar a tua imunidade lá no pé, você vai ficar doente com mais frequência, vai dificultar o seu emagrecimento, então eu não indico, tá? Os produtos zero lactose é a mesma coisa. Esses produtos não é que eles não tenham lactose. Eles têm a lactose, mas eles têm junto a enzima lactase que ajuda a digerir, tá? Logicamente que entre a versão normal, o zero lactose, obviamente o zero lactose é o melhor, mas mesmo assim ainda não recomendo muito, porque de certa forma ele pode ainda te causar um desconforto, pode ali causar um tipo de inflamação no seu intestino. Então, nesse caso eu sempre recomendo tudo que for os leites e derivados de origem vegetal. Então, lá no mercado você vai encontrar o leite de coco, de aveia, de amêndoas. Tem uma infinidade de leites lá que você pode encontrar que vão, né, ser mais recomendados se você realmente tiver essa intolerância à lactose, beleza? Vamos ver o que a Leo tá dizendo aqui, ó. Eu como leite e quando eu como eu exagero. Aí, pronto, já sabe, sinto tudo, minha barriga fica só pipocando. Leo, se você tem esses sintomas, com certeza você tem intolerância à lactose ou algum tipo de sensibilidade à caseína. Então, recomendo que não consuma, tá? Carol, isso significa que eu nunca mais vou poder consumir um leite, um produto que seja, né, que tenha lactose? Não é isso, mas o ideal é que você evite ao máximo, justamente
para não atrapalhar o funcionamento do intestino, para não ficar causando irritação, para não ficar causando processo inflamatório, porque isso pode acabar atrapalhando muito o processo de emagrecimento. Muitas mulheres, elas vêm me procurar: ai, Carol, não sei mais o que fazer, meu Deus, eu já tentei de tudo para emagrecer, eu não consigo. E muitas não entendem o que acontece. E aí, quando eu começo a conversar com elas, tá, mas como que é? Você tem assim, ah, nossa, eu como leite, minha barriga fica um balão, fica estufada, fica cheia de gases, eu tenho episódios de diarreia, vira e mexe eu tô com ânsia. Então, significa que realmente tem intolerância à lactose. Só pelos sinais e sintomas a gente já consegue definir se tem intolerância ou algum certo tipo de sensibilidade à caseína. Então, primeira coisa, exclui esses alimentos. Evita ao máximo, para que esses desconfortos acabem e para que a gente consiga melhorar o funcionamento do intestino, para que todos os nutrientes sejam absorvidos e para que o emagrecimento realmente aconteça, tá bem? Muito bem, a Mari tá dizendo aqui, ó, muito ruim quando a gente vai em aniversário, né, que come bolo, docinho. Então, Mari, e esse sim é um momento de você usar enzima. É nesse momento que você usa a enzima. Porque tem pessoas que falam assim: ai, hoje eu tô com vontade de tomar leite normal. Vai lá, toma e toma enzima em cima. Ai, hoje eu tô com vontade de comer um bolo na minha casa que eu, né? Ah, eu vou lá e tomo enzima. E não é assim. A enzima é para tomar em eventuais casos. Que nem, por exemplo, isso que você está falando aqui. Poxa, eu fui num aniversário, que é um evento que acontece de vez em quando, que não é sempre. Poxa, chegou lá, tem um pedaço de bolo, tem um docinho, não vou deixar de comer. Claro que não pode comer em excesso. Aí você utiliza enzima para casos específicos, pontuais e eventuais. Mas fora isso, não recomendo, tá? Quem fica tomando enzima o tempo todo, não é legal. Muito bem, deixa eu ver se passei mais alguma pergunta aqui. Então, assim, é isso que eu quero que vocês entendam, por isso que eu trouxe esse assunto tão polêmico que é o tal do leite. Gente, parem de demonizar os alimentos. Por favor, parem de ficar alimento proibido, alimento permitido. Meu Deus do céu, como as pessoas têm o hábito de fazer isso. Porque agora o vilão é o leite, dali a pouco o vilão era o glúten, e não sei o que, o vilão é o pão. Não é assim, existem particularidades. Para algumas pessoas, sim, ele vai fazer mal, mas isso não significa que é para todo mundo. Aí vocês pensem só, leite, ele faz parte da nossa cultura. Nós nascemos, né? Todo mundo aqui, aqui na nossa cultura é muito comum, né? A gente nasce, nós somos amamentadas, depois quando você começa a crescer, a primeira coisa que os pais vão lá e dão um leitinho para você tomar o dia todo. Então é muito comum o brasileiro tomar o leite com café. Então isso é muito cultural. Então a gente não pode chegar e demonizar um alimento, acabar com uma cultura de um país só porque o fulano lá, há 1000 anos atrás, falou que o tal do leite era o vilão. Não é para todo mundo. Existem pessoas e pessoas. Para algumas não podem, para outras pode. Então não adianta lá meter uma arma na cara do tal do leite e falar: você é o ruim, você é o vilão, porque ele não é. Ele tem excelentes propriedades. O leite é um bom alimento. Inclusive, nesse estudo que eu falei para vocês, nesse estudo recente, estudo científico, mostrou que ele tem efeitos benéficos, que ele tem até efeitos anti-inflamatórios. Mas, obviamente, para quem não tem intolerância à lactose e nenhum tipo de sensibilidade à caseína, tá bem? Então, tirem isso da cabeça, por favor. Por favor, até no nosso grupo lá, teve um dos grupos lá do Power D, que é o meu método de desinflamação e emagrecimento, que uma das meninas falou sobre isso. Ai, Carol, eu não lembro o que surgiu o assunto lá. E aí ela falou sobre isso. Nossa, Carol, mas tomar leite pode? Não, não é possível, porque todo mundo fala que leite é inflamatório. Como assim? E aí eu expliquei pra ela. Bom, e fora as inúmeras mensagens que eu recebo aí no meu Instagram todos os dias, mensagens de dúvida que as mulheres têm com relação a isso, tá? Então eu vim aqui pra acalmar vocês, pra explicar que não é bem assim, que não é pra todo mundo que é inflamatório, que não é você tomar um copo de leite que você vai inflamar e que você vai morrer, que nem certas pessoas falam por aí, né? Existem algumas pessoas que são muito radicais, que gostam de fazer terrorismo nutricional, e eu acho que a nutrição é muito mais do que isso. A nutrição, ela precisa ser empática, porque se a gente está falando de alimento, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de uma cultura mesmo. Então não é assim chegar enfim, né, ficar
falando que o alimento é ruim, é porque ele tem as coisas boas também. Só que a gente precisa aprender as nossas particularidades e individualidades. Ah, Carol, eu sou uma pessoa que se eu consumir o leite e derivados, meu Deus do céu, eu tenho sinais e sintomas na hora. Então você não deve consumir. Deve evitar ao máximo, tá? Até se possível excluir da sua alimentação. Com o glúten funciona mais ou menos da mesma forma, tá? Existem pessoas que não podem consumir glúten de maneira nenhuma. Na minha família eu tenho 2 celíacos, meu pai e meu irmão. Então eles não podem consumir o glúten, porque eles são celíacos. Se eles consumirem o glúten e ficarem toda hora expondo lá o intestino deles ao glúten, isso vai causar problemas sérios futuramente. Então não é que eles não comem porque eles não querem, porque eles querem emagrecer, porque eles não podem, porque eles têm uma doença que não pode receber o glúten, tá? Mas isso não significa que serve para todo mundo, que todo mundo agora que consumiu o glúten vai ficar inflamado e vai passar mal. Não é bem assim que funciona, tá? O glúten, eu vou falar basicamente aqui, mas depois eu vou fazer uma live sobre isso. O glúten é um tipo de proteína de difícil digestão. Então, algumas pessoas têm um pouquinho de dificuldade para digerir o glúten, tá? Essas pessoas, aí elas comem o glúten, sentem estufamento, sentem má digestão. Então, essas pessoas a gente indica que evitem o glúten, que reduzam o consumo. Mas isso não significa que serve para todo mundo, tá? Isso daí não é a regra, são exceções, tá? E a gente aprende isso de acordo com exames e sinais e sintomas. Combinado? E aí, meninas, ficou claro ou ficou dúvidas ainda? Temos mais perguntas? Se vocês tiverem perguntas, mandem aqui pra mim. E se ficou dúvida, vão me avisando, tá? Vão mandando aqui. Ou podem mandar também, deixar lá nos comentários da live. Ou então mandar por direct, tá? Se pintar alguma dúvida, manda pra mim lá por direct. E vou fazer a live do glúten também, tá? Não nessa semana... Acho que na semana que vem, então fiquem ligadinhas. Não sei se vai ser na segunda ou na quarta, mas vai ser nesse horário aqui de meio de tarde, tá? Muito bem, acho que não passei nenhuma pergunta, eu acho que eu respondi todas. Mas qualquer coisa, se eu passei alguma pergunta, tá? Me perdoem. Podem mandar pra mim lá nos comentários da live ou podem mandar pra mim por direct que eu respondo também, tá bom? Meninas, era isso então, espero que tenha resolvido essa grande polêmica do leite. Agora vocês vão ficar em paz, que não é para todo mundo que o leite é inflamatório, não é assim que as coisas funcionam, tá? E se vocês tiverem, por acaso, temas de próximas lives que vocês queiram, né, que eu traga aqui, deixa lá no comentário ou manda para mim pro direct que eu anoto lá na minha agenda e faço para vocês, tá bom? Meninas, foi uma delícia estar aqui com vocês novamente. Quarta-feira tem mais live, tá? Estarei aqui esperando vocês, provavelmente 14 horas, tá? Mas vai vir aí eu vou fazer o convitinho lá pra colocar lá no meu Instagram pra vocês não perderem o horário, tá? Tô recebendo aqui muito 100%, muito obrigada pela presença de todas e até quarta. Espero vocês. Beijo!